Olá, dimensionamento de um bloco com 3 estacas. Bom, os blocos tendem a ter um padrão, né? Blocos de estacas tendem a ter um padrão. Primeiro padrão é, se eu tenho apenas uma estaca, simples, beleza. Se eu tenho duas estacas, também, né? Só tem um jeito de ter duas estacas, um do lado da outra. Se eu tenho 3 estacas, que a gente gera o padrão triangular, né? Que ele pode ser repetido, por exemplo, para 5 ou 6 estacas, né? O sextavado, por exemplo, é 6 estacas, né? Com as estacas fazendo realmente um sextavado, certo? E tirando isso, é sempre estacas lineares, certo? A gente vai ter dois padrões basicamente, então é o linear e o tipo, estacas em torno de um círculo, né? Que essas estacas aqui todas estão em torno do círculo do pilar, né? As 3 estacas passam pelo mesmo círculo, certo? Esse aqui é melhor, esse aqui é pior? Não, não tem pior nem melhor, tá? Geralmente em blocos de até 3 estacas eu não tenho muitas escolhas, tá? Quando eu tenho 6, 8, 10, 12 estacas, aí a gente começa a fazer decisões, tá? Mas nesse caso a gente não tem muita escolha mesmo. Bom, primeira coisa então, por que eu desenhei esse triângulo aqui? Porque eu desenhei 3 estacas, 120 graus uma da outra, né, em triângulo. Por que não outros formatos? Porque existem outros dois formatos de blocos de estaca, tá? Bom, o primeiro formato é um T, certo? Um formato de T e também é um sistema relativamente comum. Eu não recomendo o formato de T por. Bom, vamos imaginar que eu tenho aqui o T, certo? E eu tenho um momento de fator em X. Bom, o momento de fator em X vai comprimir essas estacas aqui, ou tracionar elas, né? E vai gerar o efeito contrário nessa estaca aqui. Beleza. Tá? Sem problemas aqui. Agora, e se eu tiver um momento de fator em Y, bom, vai comprimir essa estaca, tracionar essa estaca e gerar um momento nessa estaca, porque tem que ser equilibrado, certo? Então, se você tem um bloco de 3 estacas em T, você não pode ter um momento de fator nos dois sentidos, senão vai forçar muito a estaca que está na ponta do T, né? Então, o ideal é fazer um triângulo aqui, né? Porque a gente consegue distribuir as cargas tanto em X quanto em Y, né? Apesar de ser mais eficiente quando o momento de fator tende a comprimir duas estacas, a gente pode fazer o contrário também, certo? E a terceira hipótese é um bloco com 3 estacas uma do lado da outra. Pode também? Pode, sem problemas, tá? Dependendo do caso, é eficiente. Problemas gerados por um bloco de 3 estacas lineares. Primeira coisa é, se a gente tem um momento fator no grupo de estacas, sem problema. Então, se tem um momento fator em Y, as estacas resistem aí sem dificuldade. As estacas, digamos que elas, nesse caso, eu tenho entre as pontas, por exemplo, aqui, 240 centímetros. Se eu tiver um momento fator de 12 toneladas força-metro, não é, vai gerar 5 toneladas a mais de compressão em uma e 5 de tração na outra. É um momento fator pequeno, não é nada absurdo de ser resistido, certo? E isso são momentos fatores bem consideráveis, 12 toneladas força-metro. Claro, tem pilares aí que pode ter muito mais, mas a gente consegue resistir momentos fatores consideráveis com bloco de 3 estacas. Certo? Porém, se aparecer um momento fator em X, esse bloco não vai ter uma capacidade de resistência considerável, vai ser muito fraco. É só o momento fator que a estaca em si resiste, que muitas vezes não é muita coisa. Certo? Então, o bloco de 3 estacas, assim, outro problema, né? Que esse bloco não está travado. Então, esse bloco pode tender as estacas podem tender a flambar no eixo X nesse caso, tá? E se ele tivesse invertido, flambaria no eixo Y, certo? Então, o único tipo de bloco que você pode ter para momento fator nos dois sentidos, com 3 estacas, certo? Que não vai precisar travamento em nenhum dos sentidos, ou seja, não vai precisar uma viga travando eles, é um bloco realmente triangular, que é o que a gente vai dimensionar agora, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem aqui, a gente tem o pilar 12, certo? Pilar 12 poderia ser qualquer outro pilar, o cálculo seria idêntico, né, tendo essas cargas aqui. O que a gente tem de cargas aqui? Bom, nós temos uma carga concentrada de 45 toneladas, tá? Então isso aqui é um pilar de um prédio de 3, 4 andares, certo? E um momento fator de 3 toneladas força metro. Então esse pilar está sofrendo também um momento fator. Talvez ele seja um pilar de um porte de contraventamento, por exemplo, certo? Então, tendo isso agora a gente vai começar o dimensionamento, tá? A gente já tinha feito uma planilha de estacas, a gente vai utilizar ela, linkar dela, certo? Essa planilha também eu vou deixar linkada embaixo, certo? A gente já tinha feito o dimensionamento de um bloco de 2 estacas. Agora a gente vai fazer o bloco de 3 estacas. Dimensionamento similar, porém com algumas diferenças, ok? Então vamos iniciar agora. Primeira coisa então, da mesma maneira que a gente tinha o bloco de 2 estacas, vamos colocar no bloco de 3 estacas a altura desse bloco. Então qual que vai ser a altura do meu bloco? Vou fazer um bloco de 60, 80, 1 metro. Então, nesse caso, vamos imaginar inicialmente um bloco com 60 centímetros de altura, certo? Da mesma maneira que a gente pediu também a largura, no caso a gente não vai ter, né? Porque vai ser especial, mas a gente vai ter o quê? Bom, vamos ter uma carga axial, certo? Que vai ser a nossa carga, digamos, a compressão, né? O NK, que é 45 toneladas força,
certo? E vamos ter também um momento fletor em X, tá? Seria possível dimensionar com momento fletor em X e Y? Até seria, tá? A questão é, dimensionamento com momento fletor em dois sentidos ao mesmo tempo, na verdade é simplesmente um momento fletor num eixo da diagonal, certo? Além disso, quando a gente tem um momento fletor nos dois sentidos, certo? O dimensionamento se torna muito mais complexo, tá? Então, na prática, a gente descobre o sentido principal e coloca o bloco de maneira que ele tenha duas estacas resistindo compressão nesse sentido, certo? E no outro sentido, uma estaca certa, apenas, tá? Quando a gente tem vento geralmente em dois sentidos, o vento pode ter nos dois sentidos, certo? Aí seria um pouco mais complexo, né? Porque a gente teria um momento fletor também no eixo fraco do pilar, por exemplo, certo? Aí pode ser menor, mas pode ocorrer, certo? Isso aqui seria um dimensionamento bem mais complexo, certo? Não recomendo que seja feito de forma manual, tá? Mas, voltando para cá, então, momento fletor em X, 3 toneladas força metro, certo? Temos também nosso FCK, nesse caso, vamos imaginar aí um bloco de 3 estacas, podemos trabalhar com 25 MPa, 25 MPa, poderia ser trabalhado até com menos, não teria problema em trabalhar com 20, né, um bloco de estacas, tá? Mas nesse caso trabalhar com 25, certo? Da mesma maneira, a gente também tem um FYK e um comprimento. Podemos até, digamos, copiar isso aqui, né? FYK é a resistência do aço, é padrão, né? A gente não vai colocar ferro de 5 milímetros dentro de um bloco, tá? Mas nesse caso aí, um FYK de 500, certo? E a gente vai ter também um comprimento aí de 5 centímetros, perfeitamente normal. Outra coisa também que seria interessante a gente colocar é a distância das estacas, certo? A distância das estacas é importante porque começa a aparecer mais estacas, né? Então, nesse caso, a gente está trabalhando com uma distância entre estacas daqui até aqui, a gente tem 120 centímetros, ok? Então, 120 centímetros, certo? E também a gente tem outro fator que tem que considerar, que é o diâmetro da estaca. O diâmetro da estaca, então, daqui até aqui, então, nesse caso, eu tenho um diâmetro de 30 centímetros, né? Eu fiz o dimensionamento, então, diâmetro da estaca, nesse caso, 30 centímetros. Ah, mas não é 3 vezes ou 2,5 vezes o espaçamento entre as estacas? Não. Quanto mais afastado for as estacas, mais resistente vai ser o bloco a momento fletor, certo? E mais resistente cada estaca, porque uma estaca tende a enfraquecer a outra por invadir o bulbo de pressões de cada uma, certo? Então a gente tem uma estaca, né? A gente já tinha dimensionado uma estaca aqui de 30, certo? Já deixei pronto aqui, dimensionamento normal, certo? Uma estaca escavada aí com 16,7 toneladas força, certo? Porém, essa estaca não necessariamente eu vou garantir que ela resista 16,7, porque quando tem várias estacas, uma vai tender a enfraquecer a outra, né? A gente vai fazer o dimensionamento, mas a gente tem que já saber isso, certo? Então, resistência base da estaca, então a resistência base da nossa estaca, né? A resistência que teoricamente, se fosse uma estaca sozinha, a gente saberia que resistiria, é linkado da estaca aqui, essa carga aqui. Então, 16,698 ou 16,7 tonelada força, certo? E resistência à tração vai ser igual a estaca aqui, resistência à tração, né? Porque a estaca, ela tem uma capacidade de resistência à tração, né? Muito menor, mas tem, tá? Nesse caso, não tem tanta diferença. Por que não tem tanta diferença? Porque essa estaca está com uma resistência lateral bem considerável. Se eu tivesse uma estaca que não tem uma resistência lateral considerável, né? Que digamos é SPT 2, 3, 3, 4, 5, 20, 25, 42, 50. Aí eu vou, digamos, se eu chegar no primeiro solo firme, às vezes eu tenho que parar ali, né? Dependendo da estaca, né? Por exemplo, uma estaca escavada, se for um entrada manual, eu não consigo chegar no 30, eu não consigo passar do 30. Eu vou chegar ali, quando chegar no 20, o pedreiro vai começar a reclamar que está muito difícil escavar, e quando chegar no 30 ele vai desistir, certo? Então, se eu tenho 2, 3, 4, 5, 27, 40 e 50, ele vai parar no 27 e pronto, não tenho muita escolha. Mas nesse caso, eu tenho vários metros aí com 14, média de 14 e alguns metros aí com média de 19, e aí eu chego no 21 e depois do 21, digamos que sejam 40, mas eu não tenho certeza, certo? Então eu já tenho uma resistência aí, parei no 21 golpes, tá? Então, beleza, sem problemas aqui, certo? Então, temos a resistência da estaca e a resistência à tração. Vamos colocar também que nosso OCD, né, a resistência do concreto, é o FCK, convertido a tonelada força, né, dividido por 100. Se você quiser ser bem crítico, você pode converter usando a gravidade 981 em vez de 10, né, mas isso aqui é detalhe, certo? Dividido por 1,4, que é o meu coeficiente de segurança, vezes 0,85, porque é uma carga permanente, tá? Então, meu concreto resiste aí a 152 kg por centímetro quadrado.
E nosso FYD, né, a resistência do aço, é esse aqui, dividido por 100 para ter tonelada da força, dividido por 1,15, que é meu coeficiente de segurança com o aço, né? Então, meu aço resiste a 4,348 toneladas da força por centímetro quadrado, ok? Então, essas são as informações base do bloco de 3 estacas. Primeira coisa que a gente vai fazer é saber se esse grupo de estacas resiste. Ah, mas resiste porque é 45 toneladas e cada estaca resiste 16,7? Mas não é assim a conta, não é tão simples assim, tá? Vamos juntar aqui, certo? E colocar resistência das estacas, tá? Por quê? Porque não necessariamente apenas por eu ter cada estaca resistindo aí 16,7 toneladas, que as três juntas vão conseguir resistir 45, tá? Primeira coisa que eu vou multiplicar aqui é fator de grupo, tá? Fator de grupo é a primeira coisa que eu tenho que considerar. O que seria o fator de grupo? Bom, quando tenho duas estacas, uma do lado da outra, cada estaca, a gente sabe que ela engloba uma região do solo, certo? Então ela manda a carga dela para o solo em volta dela, certo? Esse é o padrão de uma estaca. Porém, se eu tenho duas estacas próximas, vai acontecer o quê? Que a estaca aqui vai querer mandar a carga para esse solo aqui, e essa estaca aqui vai querer mandar a carga dela também para o solo do lado. E, consequentemente, as duas vão querer transpassar. Então, essas duas estacas aqui vão ter uma região ali que engloba as duas. Como elas não vão querer competir com o solo, eu vou ter uma perda na resistência. Tá? Estou usando um método de Feld, mas poderia ser usado também outros métodos. Tá? A questão é, fator de grupo, como que a gente calcula? Bom, nosso fator de grupo ele é igual a 1 menos. Esse é um fator base, né? 1 menos, porque a gente vai perder um pouquinho da resistência pelo transpasse. A perda do transpasse é igual a quantas estacas nós temos vizinhas, tá? Nesse caso, muito fácil, né? A gente tem entre as duas estacas, né, que estão próximas, certo? Então, menos 2 multiplicado por o nosso diâmetro da estaca, certo? Nosso diâmetro da estaca que é 30, certo? Dividido por 8 multiplicado pela distância entre as estacas, que nesse caso é de 120, certo? Esse é o nosso fator de grupo. Quer dizer o quê? Que nossas estacas resistem aproximadamente aí 93,75%, certo? Nossas estacas não resistem 100%. Então vamos colocar compressão máxima, ela é igual ao 16,7 vezes 0,9375, tá? Então 15,65 tonelada força. Inclusive, esse diâmetro da estaca eu posso linkar direto aqui na estaca, certo? Então, 15,65 e a tração máxima ela é igual a resistência à tração multiplicada pelo fator de grupo, né? Se a gente estiver trabalhando com cargas axiais consideráveis, mas o momento do vetor baixo, não vai ser valores tão significativos. É difícil a gente gerar tração, mas a gente coloca aqui, vai que, né? Tá. Bom, tendo esses valores aqui, agora a gente vai calcular a distância horizontal das estacas, certo? Como a gente calcula isso? Bom, a gente sabe que eu tenho as estacas aqui, né? Porém, aqui está o centro do nosso pilar, né? E aqui está a distância das estacas. Para eu saber a carga gerada pelo momento vetor, eu tenho que saber essa distância dessa estaca aqui até essa estaca aqui, certo? É só cotar, claro, mas eu quero jogar na planilha. Então eu faço como? Bom, sabendo que as estacas estão a 60 graus, 120 graus, né, total, e 60 graus uma da outra, né? Se uma estaca olhar para cá e olhar para cá, vai ter 60 graus entre as estacas vizinhas. Então a distância horizontal entre as estacas é igual a distância entre as estacas multiplicada pelo cosseno de radianos de 30, certo? Então, nesse caso, 103,923. Realmente foi o que a gente calculou, né? 103,923. Beleza, então tá certo. Certo? Essa é a distância horizontal das estacas. Se eu for trabalhar em metros, é porque eu tenho um momento vetor em metros, eu divido isso aqui por 100 e tenho valor em metros. Nesse caso, eu tenho uma distância de 1,04 metros, certo? Então, agora calculando carga de compressão média, tá? Então, qual é a compressão média que eu estou aplicando nas minhas estacas? Bom, carga de compressão média, ou a carga média nas estacas, pode ser, certo? Carga média nas estacas é igual a carga axial dividido por 3, porque é um bloco de 3 estacas. Então, a carga média é de 15 toneladas, certo? Porém, essa aqui é a média, não posso garantir que seja essa, tá? Por quê? Bom, porque como tem um momento, a carga vai tender a se concentrar em algumas estacas, certo? Então, a carga máxima agora, a carga máxima é igual a carga média somado a momento fletor, certo? Dividido
pela distância horizontal dividido por 2, porque eu tenho duas estacas, tá? Então, duas estacas na compressão, né? Então, a carga máxima é 16,4, certo? Então, 16,4 toneladas da força. E a carga mínima é igual a carga média menos o momento vetor dividido pela distância entre as estacas, certo? E aí só tem uma estaca na tração e a carga mínima 12,1 tonelada força, certo? Então acontece o que aqui? Bom, até vou inverter essa resistência de tração, multiplicar isso aqui por 0 menos 1, né? Porque é uma carga negativa, mas a gente vê que a gente tem uma carga máxima de 16,4 e um fator de grupo aí, né, que enfraquece a estaca e um momento vetor que gera mais carga na estaca, que ela não resiste, tá? Então aqui a gente já vê, né? A primeira pergunta que eu vou fazer é: estaca resiste à compressão? Resiste compressão? Certo? É uma pergunta que eu vou fazer e vai ter uma resposta então aqui, então igual a, vou deixar em negrito isso aqui, certo? Igual se, abre parênteses, o máximo entre essas duas aqui, certo? For, entre o máximo aqui, for maior do que a compressão máxima, a resposta é não, certo? Então não resiste. Caso contrário, sim resiste, beleza? Então não resiste, certo? Então essa estaca não resiste compressão. Vou fazer outra pergunta: se a estaca resiste tração, certo? Então resiste tração, outra pergunta, vai ser uma fórmula similar, vamos copiar ela aqui, mas se o mínimo agora, então o mínimo for menor do que a tração máxima, certo? Então, nesse caso, sim, a tração ela resiste. Claro, se eu tivesse um momento fator, ao invés de ser 3, fosse de 300, aí também falharia, né? Se fosse 30, ainda resistiria. Se fosse 50, já começaria a falhar, né? Porque teria que tracionar essa estaca. Se eu tivesse, por exemplo, 30, mas não tivesse uma carga axial, também falharia, certo? Então, isso aí pode realmente acontecer. Bom, tendo esses valores aqui, agora a gente vai fazer o quê? Bom, a gente vai ter que aumentar essa estaca, porque a gente tem que resistir à compressão. Vamos aumentar agora. Então, minha estaca resiste 15,65 se eu trabalhasse com uma estaca, por exemplo, de 35 centímetros, tá? Então, aumento a estaca para 35. Agora, na teoria, ela resiste 20 toneladas, tá? Mas, na prática, ela resiste 18,73 e a carga máxima que eu tenho 16,4 se mantém, certo? Então, nesse caso, agora aumentando para 35, essa estaca resiste sem problemas, tá? Se eu não quisesse aumentar a estaca, teria solução? Sim, eu poderia, por exemplo, aumentar o espaçamento das estacas para 135 centímetros. Ajudaria, não seria suficiente. Para 150 talvez também não seria, tá chegando perto, mas não seria. 180 aí resistiria, mas aí é um bloco muito grande, né? Então é melhor deixar em 120 e trabalhar com uma estaca de 35, ok? Sabendo que as nossas estacas resistem, agora sim a gente começa a calcular o momento fator. Bom, ao contrário de um bloco de duas estacas, nós temos um momento fator um pouco diferenciado num bloco de três estacas. Por quê? Bom, porque nenhuma estaca está alinhada com outra estaca e passando pelo centro de um pilar. Isso não acontece, né? O que acontece com um bloco de três estacas é que uma estaca está alinhada com o pilar e com o meio das outras duas estacas, certo? Então, por exemplo, se a gente for pensar a estaca aqui da esquerda, certo? Se a gente for imaginar que exista uma viga teórica indo do bloco dessa estaca da esquerda, passando pelo pilar e chegando até o meio dessas duas estacas, você vai ter o quê? Vai ter uma viga apoiada sobre outra viga, certo? Então, se a gente for imaginar assim, ó, a gente vai pegar essas três linhas, certo? E essas três linhas vão ser as linhas base da nosso bloco de estacas, tá? Seriam tipo três vigas teóricas que a gente teria, certo? A gente vai padronizar elas, né? Porque três vigas diferentes realmente é complicado, né? Então a gente vai fazer o quê? Bom, vamos mandar essas vigas para cá. Então a gente vai mandar 3 metros para cá, essas vigas, certo? Além disso, a gente vai pegar essas três vigas, são as vigas de contorno, são as vigas de suporte, certo? Então, se a gente for pensar, a gente vai pegar essas aqui, certo? Jogar elas 2 metros para cá, certo? A gente vai ter o quê? Bom, a gente vai ter que a gente tem uma viga em amarelo, que está apoiada num suporte e uma outra viga em vermelho, certo? E essa viga em vermelho está suportada por duas estacas, certo? A gente tem o quê? Temos basicamente 6 vigas bi-apoiadas. Ah, mas é muito complicado calcular 6 vigas bi-apoiadas. Sim, é relativamente complicado calcular 6 vigas bi-apoiadas, mas a gente não vai precisar calcular 6 vigas bi-apoiadas. A gente vai calcular o quê? Bom, a gente vai calcular essa viga aqui, certo? Que é a viga crítica, né? Porque ela está sofrendo um momento setor adicional nela, certo? E vamos calcular essa aqui, certo? E como o bloco ele é padronizado, certo? Ele é igual para os três lados, a gente vai padronizar e usar os mesmos efeitos para os
os três lados. Então, por exemplo, essa viga aqui vai ser igual a essa e essa, então essa armação vai ser equivalente, certo? Essa armação aqui vai ser equivalente a essa e equivalente a essa. A gente não vai ter não vai ter 6 armações, não, a gente vai ter apenas duas armações tipo, né? Que a gente vai usar em todo o bloco, certo? Não vai ser várias armações, vai ser apenas duas, ok? Então agora a gente vai para cá e vamos iniciar o dimensionamento pela momento setor, momento, vou colocar, tem negrito aqui, momento setor, tudo em maiúsculo, né? Momento fletor da viga principal, ou da viga 1, certo? Da viga 1 seria o quê? Seria a viga que sai da estaca e vai passando pelo pilar até o meio de duas estacas, tá? É uma viga teórica, sim, mas é uma viga que a gente vai considerar como se existisse. Até porque no dimensionamento, né, a gente vai precisar, né, para colocar uma... Iniciando o cálculo do momento setor da viga 1, ou na verdade da viga 1 como um todo, a gente vai calcular toda a viga 1, a gente tem que saber a reação em B, né? Por quê? Primeiro, o que é B? Certo? Bom, a gente vai imaginar que a gente tem a estaca, uma estaca de um lado, né? Então aqui, imaginando que esse é o possível ponto da estaca, eu vou imaginar que é o ponto A aqui, tá? Então aqui é o ponto A, certo? E do outro lado, onde está apoiando uma viga, eu tenho que imaginar que é o ponto B, né? Porque esse vai ser meu ponto crítico de dimensionamento, certo? A gente sabe que isso aqui está a 1/3 e a 2/3 do vão, né? Porque é no centro do triângulo. E aqui a gente já consegue iniciar o dimensionamento, tá? Primeira coisa, reação em B, a gente vai fazer o quê? Bom, a gente vai imaginar uma viga apoiada aqui no ponto A, né? Então a gente vai ter o ponto A aqui, né? Então só desenhando o ponto A aqui, né? Digamos, aqui está o nosso ponto A, certo? E ali do lado a gente vai ter, digamos, join aqui, certo? A gente vai ter do lado o nosso ponto B, ok? Então a gente tem aqui, digamos, só um valor genérico, né? A gente tem aqui do lado, né, o ponto B, certo? Então aqui está nosso ponto A, nosso ponto B, nosso diagrama de corpo livre, certo? Aqui, nesse ponto, eu vou ter a minha carga, certo? Eu vou ter minha carga axial aqui, certo? Então, uma carga axial aqui é a minha primeira carga, mas eu tenho uma outra carga também, né? Eu tenho uma carga lateral, um momento setor lateral, né? Então, imagina que eu tenho um momento setor aqui também, certo? Até copiar essas setinhas aqui, rotacionar elas 30 graus para ficar mais bonitinho, só para demonstrar aqui o momento fletor, né? Nosso diagrama de corpo livre que a gente vai imaginar nessa peça, tá? Então a gente vai fazer o quê? Bom, a gente sabe que para calcular o momento, a reação aqui em B, a gente calcula o somatório de momentos em A, certo? Então o que a gente vai fazer primeiro? Então a reação em B vai ser igual a nossa carga média, né? Porque a gente vai imaginar que como a gente tem três vigas secundárias, né, 3 vigas, ou 3 vezes 1, né? A gente vai ir 1/3 para cada uma, né? Então, a gente vai pegar a reação em B, certo? Que vai ser igual a carga média multiplicada por 2/3 do vão. Quanto que é esse 2/3? Não importa, a gente vai considerar 2/3 do vão, né? A gente vai considerar 2/3 de L, tá? Porque não precisa colocar unidade, a gente vai considerar 2/3 do vão, certo? Essa vai ser a minha reação em B, essa reação aqui, né? Vai gerar uma carga de momento setor, imaginando que o horário seja positivo, então 2/3 do vão, certo? A gente vai ter também um momento setor gerado pela esse mx, né? Então, o mx aqui, né, a gente vai somar simplesmente, porque ele já está entrando da força metro, certo? Isso aqui vai ser basicamente esse valor aqui, né, tonelada força metro, e aqui multiplicar também, vou multiplicar por metro, né, já que é para ficar tudo em metro mesmo, tá? Multiplicado pela distância entre as estacas, certo? E isso aqui eu vou dividir pela distância total entre as estacas, tá? Então, dividido aqui pela distância total entre as estacas, vai me dar a reação na viga B, certo? Nesse caso, a reação na viga B é 12,887 tonelada força, certo? Eu tenho uma carga de 12,887 indo direto para o ponto B, certo? Enquanto que no ponto A eu tenho uma carga muito menor, né? No ponto A eu vou ter, se vendo que o total é 15, apenas 2 ponto alguma coisinha, certo? Então é uma carga bem pequena no ponto A, certo? Bom, mas eu tenho a reação em B já, certo? Essa reação em B eu preciso para dimensionar a força cortante, né? Mas a gente vai deixar isso depois, a gente vai calcular primeiro todos os esforços. Seguido a gente tem o momento fletor, Assim, e aqui uma coisa, né? Que isso aqui, na verdade, é se chama momento setor positivo. Eu tenho a chance de ter um momento setor negativo, né? Então, isso aqui vai ser o máximo entre essa fórmula ou 2/3 da carga média, né? Porque pelo menos isso, né? Porque nos outros dois sentidos não vai ter momento, certo? Então, o pior caso aí pelo menos vai ser 10 toneladas aí para a viga B, certo? Bom, agora tendo como que a gente calcula o momento setor? Novamente é igual ao máximo, tá?
A gente pode usar a reação, calcular, fazer todo o diagrama? Até pode, mas é uma conta extremamente complexa e na prática, como a gente tem um momento fator que quase sempre vai ser positivo, não vai dar uma otimização, tá? Na prática, essa vírgula aqui vai ser a vírgula de menos crítica, certo? Bom, a gente vai fazer o que para calcular o momento fator, então? Bom, a gente vai ter a reação média, né? A reação média a gente sabe que é 2/3 da carga média, certo? E esses 2/3, até chegar na força cortante, a gente vai só calcular a força cortante multiplicada pelo comprimento, vai ser 2/3 da carga média, né, que vai dar a força cortante geral, né, porque o momento fator vai tender a reduzir, inclusive, o momento fator da viga, né, o momento fator aplicado no bloco vai reduzir o momento fator na viga, vai ser 2/3 da carga média multiplicada por 1/3 do vão. Certo? Porque a força cortante, se a gente for pensar então aqui, eu vou ter uma força cortante aqui, né? Desce, certo? Aqui vai chegar aqui e de repente sobe. Tá? E basicamente essa é a força cortante. Né? Então, eu somo a área do diagrama e eu vou ter o momento fator, certo? Então, nesse caso, o momento fator máximo nesse bloco de 3 estacas é de 3,464 tonelada força, certo? Então, esse é o meu ponto crítico da minha peça. A tonelada força metro, né? Tonelada força metro sempre, tá? Porque é força vezes distância, é um braço de alavanca. Certo? Então agora sim nós temos a reação e temos o momento fator, certo? A gente pode até colocar que seria o máximo entre essa fórmula ou o momento fator aplicado, né? Porque talvez o momento fator gere uma carga adicional, mas é uma chance aí muito baixa disso acontecer, né? Mas a gente coloca, né? Porque se tiver um momento fator muito elevado, pode gerar forças concentradas ali, né? Além disso, a gente está falando de uma carga concentrada na peça, então convém a gente majorar um pouco aqui também, né? Então, na prática, esse é o momento fator. A gente vai multiplicar por 1,4, que é o nosso coeficiente de segurança, mas como a gente tem uma carga concentrada, a gente está num ponto de carga concentrada, a gente vai multiplicar por 1,2, um ponto de cargas concentradas, além disso. Tá? Mesma coisa para a reação, eu vou multiplicar isso aqui por 1,4 e por 1,2, né? Porque eu tenho aquele ponto crítico ali. Né? Então, na prática, eu tenho uma reação que eu tenho que dimensionar, né? O nosso VD, né, é de 21,65, tá? Isso aqui já majorado, e meu momento fator 5,82 toneladas força metro, também já majorado, ok? Primeira coisa que a gente vai calcular é nosso momento fator. Por que a gente vai calcular o momento fator antes de calcular a força cortante? Bom, porque como o nosso bloco de 3 estacas não vai ter estribos, né, ele vai ter que resistir apenas com concreto. Felizmente a gente tem concreto de sobra ali, mas a gente tem que conferir primeiro o momento fator para saber a armadura ali, porque a armadura vai ajudar a resistir a força cortante, certo? Então, momento fator, como que seria o cálculo? Muito simples. Primeira coisa que a gente vai calcular é o mu, nosso x, e por fim nosso s. Tá? A gente vai pegar a planilha de sapato, né? A gente tem as mesmas unidades aqui, certo? Posso jogar elas aqui, certo? Só colocando em preto, né? Colocar em preto aqui, beleza? Colocar a mesma letra que eu estou usando aqui na planilha, mas beleza. Tá? Então aqui está as nossas unidades básicas, tá? Nosso mu, nosso x, certo? Nosso mu, então, bom, momento fator, que para isso a gente seria bom calcular o nosso d, né, na verdade. Nosso d, muito fácil, né, na prática, como a gente está pensando em comprimento, que na verdade é a distância entre eixos, né, ou a gente pode até considerar aqui 1 centímetro a mais, mas é um detalhe, certo? Então, o nosso d é a altura menos o comprimento, vamos imaginar menos 1 centímetro, tá? Não é uma precisão tão grande que a gente vai ter na fundação, certo? Mas o nosso mu, então, ele é igual a meu momento fator em centímetros, certo? Dividido pelo meu d ao quadrado, dividido pelo meu OCD, certo? Resistência ao concreto, e dividido pela largura. Qual largura a gente vai considerar? Bom, na verdade a gente tem o bloco inteiro, certo? Você não consegue utilizar toda a largura do bloco, né? Porque a compressão vai tender a se concentrar naquela região. Tender a considerar o quê? Vamos considerar no máximo de largura a nossa altura. A gente vai considerar a altura de largura, né? Conforme vai aumentando, realmente a gente consegue uma largura maior. Usar menos vai ter uma diferença? Não, vai ser uma diferença pequena, tá? Então, nesse caso, podemos usar toda a altura, tá? Nesse caso, temos um mu bem pequeno aqui, né? 0,022, né? Se eu usasse menos que a largura total, também não seria um problema, tá? Nosso x é sempre 1 menos, abre parênteses, 1 menos duas vezes o nosso mu elevado na 0,5, ele sempre dá um pouquinho maior que o mu.
Tá? Então, nosso X e nosso mu, a gente vai colocar casas suficientes, que a gente vai ver que dá um pouquinho maior sempre o nosso X, certo? Se fossem valores bem altos, daria uma diferença considerável, tá? E a nossa área de aço dessa peça inicial é igual a, bom, nosso X multiplicado pelo nosso D, multiplicado pela nossa largura, né, que a gente está usando a altura como largura, multiplicado pelo OCD, dividido pelo meu FYD, ok? Nesse caso, 2,5 centímetros quadrados. Tá? 2,5 centímetros quadrados. A gente vai colocar aqui, então, diâmetro da barra, ou diâmetro da barra a gente vai utilizar, né, da armadura inferior, da barra inferior, por exemplo, podemos colocar aqui, diâmetro da barra inferior, mesclar aqui, beleza? E nesse caso, imaginando que eu vou trabalhar com barras de 10. Então, eu vou trabalhar com barras de 10 milímetros, tá? Posso otimizar o D agora? Até dá, vai dar uma diferença considerável, mas imaginando que eu quero otimizar o D, eu vou pegar isso aqui dividido por 20, né, para pegar até o eixo, certo? Vai mudar para 54,5, né? Vai mudar para 2,48 centímetros quadrados, é uma diferença de 1%, tá? Mas dá para fazer, certo? E a quantia de barras centrais, então de barras centrais primeiro, né? Primeira resposta que eu vou ter da planilha, certo? Vai ser igual, ou a quantia, colocar só QT para sobrar espaço aqui, igual a essa da barra, né? A essa da barra primeiro, é igual aqui ao quadrado vezes π dividido por 400, certo? Então aqui vai ser igual a arredondar para cima, né? Para cima, certo? Esse dividido por esse com 0 casas. Então, vou precisar, nesse caso, de 4 barras, tá? Inclusive, eu posso pegar agora esse, multiplicar, na verdade, pegar a área de aço, certo? E dividir isso por a quantidade de barras que eu tenho, área de aço, dividido pela quantidade de barras que eu tenho, multiplicado pela OS de cada barra, tá? Isso vai me dar uma porcentagem de quanto das barras eu estou utilizando. Nesse caso, eu estou com 79%, ou seja, eu tenho 20% a mais 21% a mais de aço do que eu preciso, tá? É jogar muito aço fora? Tá jogando um pouco de aço fora, tá? Mas não é, meu Deus do céu, muito, né? Tá perdendo um pouquinho, mas não é nada crítico, tá? A gente pode trocar para uma barra de 8 e perder quase nada, vai dar muito bom aí aproveitamento. Mas barras de 8 em fundação é uma barra pequena, né? Então vamos deixar o 10 ou mudar para 12,5, tá? Isso aí não é uma diferença tão considerável, né? Pode deixar o 10 aqui, certo? Então esse é o dimensionamento do momento fletor nas barras centrais. Temos agora a força cortante. Então, força cortante, né? Ou podemos calcular já direto nosso VRD1, que para isso a gente tem que sair primeiro o nosso P1, tá? Nosso P1 é o que? É a área de aço relativa. Que seja o quê? Bom, vamos pegar a área de aço da barra, multiplicar pela quantia de barras que eu tenho, tá? Isso aqui vai me dar a área de aço. Para saber o P, eu vou dividir pela minha largura, né, que eu estou considerando igual à altura, e dividido pelo D, certo? Isso aí vai me dar uma área de aço relativa, certo? Isso aqui, eu vou multiplicar isso por 40, certo? E somar 1,2, tá? Vai me dar uma relação aí, um ganho de resistência que eu tenho pelo aço. Então, como eu armei essa estrutura, eu tive um ganho de resistência de 24%. Então, já é um ganho aqui. Além disso, a gente vai calcular o K, certo? Que o K é igual ao máximo entre 1 ou 160 menos o nosso D, certo? Então, esse aqui são dois valores, né? Se eu tenho o aço próximo do concreto, eu tenho um pequeno ganho de resistência, daí isso aqui dividido por 100, certo? Então, o máximo entre esses dois. Nesse caso, como não tem um bloco tão alto, eu tive um ganho aí de resistência de 6%, tá? Se fosse mais alto, eu teria ganho de área, mas não de resistência em si, certo? Então, eu tenho o meu P1, eu tenho o meu K, tenho que calcular também o meu T, a minha resistência do concreto na tração, ok? Nosso TRD, então, né? Nosso T, na verdade, não T, mas detalhe, né? Que nem o mu ou o X, né? Pode ser usado um E, certo? Então, nosso TRD ele é igual a 0,21, certo? Dividido por 1,4, que é o meu coeficiente de segurança, multiplicado por o meu FCK, certo? Elevado na 2 terços, certo? Dividido por 100 e dividido por 4, porque é um cisalhamento que eu tenho, né? Eu não posso usar toda a tração, nem toda a área, certo? Então, o meu concreto tem uma resistência ao cisalhamento de aproximadamente aí 3 kg por metro, tá? Então, é uma resistência bem baixa, mas a gente tem uma área muito grande, certo? E agora podemos calcular nosso VRD1, certo? A resistência do meu concreto a cisalhamento sem aço, certo? Que é igual então ao meu TRD multiplicado pelo meu D, multiplicado pela minha largura, certo? Que eu vou considerar igual à altura, multiplicado pelo meu K e multiplicado pelo meu P1, ok?
Nesse caso, eu chego a uma resistência de 13,698 tonelada-força, certo? Então, meu VRD1, 13,698. Então, posso fazer uma pergunta aqui. Bloco resiste ao cisalhamento? Cisalhamento, certo? É uma pergunta que eu vou fazer. E se, parênteses, esse aqui for maior do que esse aqui, eu quero que a resposta seja sim, certo? Caso contrário, eu quero que a resposta seja não, ok? E nesse caso, ele não resiste. Quer dizer o que aqui? Bom, quer dizer que eu tenho que aumentar a altura do meu bloco, né? Porque reduzir a força cortante numa região concentrada ainda é complicado, certo? Eu poderia não considerar a região concentrada? Até poderia, tá? A questão é, aqui, como é um bloco, né, já não está armado, não é recomendado, né? Se eu, mesmo que eu não considerasse, ainda não passaria, né? Não é uma diferença tão significativa assim, né? Então, nesse caso, o ideal é realmente aumentar a altura. Como a gente pode fazer isso? Bom, podemos aumentar para 70 de altura, né? Isso vai fazer com que, em vez de ser 13,698, que nem eu tinha, né? Vai para 17, certo? 70 centímetros já me dá uma ajuda muito boa. Não é suficiente, mas já me ajuda. Posso aumentar para 75 centímetros. Mais próximo, ele já está quase. Se eu aumentar para 80 centímetros, beleza, agora resiste. Então, o bloco de 60 eu tinha imaginado, infelizmente não foi suficiente, eu tenho que considerar um aumento. Nesse caso, eu aumentei para 80 centímetros, certo? E agora eu vejo que meu bloco resiste com 80 centímetros, tá? Então, esse é o dimensionamento da viga 1. Nossa viga 1 agora só precisa de 3 barras centrais, porque eu aumentei a altura, certo? Se eu mudasse para barras 12,5, eu poderia trabalhar com apenas 2 barras centrais, tá? Mas isso aqui é uma diferença pequena, né? E barras também muito grandes não compensa, né? Mas barras entre 10, 12,5 e 16, perfeitamente normal num bloco de 3 destaques. Tendo isso, podemos ir para a nossa viga 2, certo? Nossa viga 2 é a nossa viga que está apoiando. Então, essa viga aqui, né? Essa viga em vermelho aqui, certo? Bom, a viga em vermelho, ela vence o vão inteiro, tá? Entre uma estaca e outra, né? Ela recebe uma carga concentrada, certo? Bom, voltando para cá, viga 2 agora. Bom, qual que é a reação dela? Reação, como é uma viga que ela tem uma carga concentrada, ela não é uma carga de momento trator, ela resiste apenas uma carga concentrada, certo? Ela vai ser igual à nossa reação. Claro, nossa reação, como agora ela já não recebe mais uma carga crítica próxima do pilar, eu não preciso multiplicar por 1,2, ou seja, eu posso dividir por 1,2 e ainda assim não vou ter problemas, tá? Então, essa viga agora, ela tem uma carga, né, ou carga, na verdade, uma carga de 18,041 tonelada-força. Certo? A nossa reação agora, ou a cortante máxima, né, nosso VD, é igual a carga dividido por 2, certo? Porque vai aumentar para cada lado. Nesse caso, 9,021 tonelada-força. Então, 9,021 tonelada-força, certo? Isso aqui já está majorado, certo? E também nosso MD, nosso momento setor, já majorado também, tá? Podemos colocar momento setor ou MD, tanto faz, tá? Aqui podemos trocar para MD também, tá? Agora, momento setor é igual a carga, certo? Nossa carga total, né? Multiplicada pelo vão, que é a distância entre as estacas, né? Posso colocar em metros, tá? E basicamente dividido por 4, certo? Então, esse aqui é o momento do trator de uma peça. Nesse caso, 5,41, 5,412, tá? Tonelada força metro, certo? Nosso mu, nosso x, nosso as vão ter fórmulas similares, tá? Então, nosso mu agora vai ser toda essa fórmula aqui, certo? Vou até copiar toda ela aqui. A única diferença é que, em vez de usar o momento do trator da viga 1, eu vou usar o momento do trator da viga 2, certo? Nesse caso, vai dar valores bem próximos, né? Não é comum dar uma diferença considerável aqui, certo? Beleza, então 0,00806, tá? E joga o x, repete a fórmula, tá? E só usa o mu como base, certo? Então, agora calculamos a área de aço, tá? A área de aço, novamente, copio toda essa fórmula aqui, certo? Porém, ao invés de usar o meu H19 aqui, eu vou usar o meu X novo, da viga 2. E nesse caso, a área de aço de 1,681, certo? A gente vai usar as mesmas barras, né? Não compensa trocar de diâmetro, né? Então, quantia de barras de borda, tá? Então, barras de borda, certo? Vai ser igual a arredondar para cima, então arredondar para cima, certo? A área de aço dividido pela área de aço da barra. Isso aqui redondo com 0 casas, ok? Então, eu vou precisar também de 2 barras. Da mesma maneira, eu posso deixar
a porcentagem aqui, né? Seria interessante ter a porcentagem para saber quanto disso eu estou usando. Então, o AS multiplicado pela quantia de barras, ou na verdade isso aqui eu jogo entre parênteses, né? E divido a quantia de aço necessária, certo? A quantia de aço necessária realmente, dividido por, desculpe, a AS da barra, multiplicado pela quantia de barras, beleza? Então, nesse caso, também em porcentagem, eu estou usando 68% apenas, né? Ou seja, eu estou com uma folga boa aí, né? Eu poderia, digamos, trocar para barras de 10, mas aí precisaria de 3 barras. Não vai ter uma diferença tão considerável assim. Então, qualquer uma dessas barras aí seria eficiente, certo? Então, agora temos que calcular também a VR2 da viga 2. Só que na verdade não precisa, né? Por quê? Bom, porque pode colocar simplesmente a VD máximo. A gente pode calcular apenas o momento, a força cortante máxima, que é o máximo entre o nosso VD, certo? Ou a reação em B, certo? A reação em B basicamente sempre vai ser maior, tá? Mas a gente pode colocar aqui só para descargo de consciência, né? Garantindo aí, certo? Então, nesse caso, essas duas hipóteses aqui, qualquer uma delas pode ser maior, certo? Então, aqui é o máximo. Então, o máximo entre qualquer uma dessas duas fórmulas, certo? E aqui, se resiste esse elemento, ao invés de linkar o H16, eu posso linkar o meu VD máximo, certo? Mas continua resistindo sem dificuldade. Então, esse é o dimensionamento de um bloco de 3 estacas. Agora, precisamos apenas detalhar ele, ok? Nós temos aqui o nosso bloco, certo? Então, vamos copiar aqui, certo? Copiar apenas o bloco em si, né? Que seria a parte importante que a gente vai usar para detalhar, certo? E jogamos ele aqui, digamos, 10 metros para o lado, certo? Essa estaca, nesse caso, a gente vai usar uma estaca de 35, então, ponto 175 aqui, certo? Deixo todos os círculos aqui com ponto 175, certo? Além disso, eu tenho que fazer uma vista frontal desse bloco, certo? Mas essa vista frontal não é nada complicado, certo? A gente só vai mostrar ele de frente, certo? A gente vai pegar aqui, certo? Aumentar essa estaca e mostrar ele de frente aqui, beleza? Então agora ponto 175, ok? E também aqui ponto 175, então ponto 175, ok? Então aqui estão nossas 3 estacas. Como a gente vai fazer isso agora para o detalhe? Bom, a gente vai puxar um quadrado aqui, certo? Digamos, ponto 5 para baixo, certo? E esse quadrado vai ter, digamos, menos 1.5 e menos 0.8, certo? Um retângulo, no caso, né? E agora a gente vai só ajustar aqui. Opa, ajustar alinhado, linha reta aqui. Opa, aqui. Eu ajusto aqui e ajusta ele aqui nessa ponta que ele pegou errado sem querer. Aí, beleza. Então esse é o nosso bloco. Vamos puxar também uma linha mais leve, né? Para demonstrar que vai ter uma divisória aqui, mas esse aqui é o bloco em si, certo? A gente pode medir aqui, né? A gente pode medir que esse bloco tem 163. Na prática, isso aqui a gente vai arredondar, né? E não vai usar medidas aí com 3 casas depois da vírgula, porque medidas quebrado de 5 em 5 centímetros já é difícil executar, certo? Então, na prática, se a gente quisesse colocar uma medida assim, né, de 1,64, ainda seria bem complicado, tá? Dá para colocar, mas muitas vezes a gente prefere nem colocar para não se incomodar na execução, tá? Então, aqui eu vou ter 30, ou podemos pegar a dimensão na diagonal, né, 35 centímetros aqui, certo? Aqui eu vou ter uma medida de 1,55, e ela vai se repetir por todas as peças, tá? Posso também tirar uma medida daqui até aqui, certo? Então, 1,89, certo? Só uma medida de conferência, certo? Se eu colocar 1,90 e 1,65, não é um problema, tá? Isso aqui realmente não é uma coisa que tem muita precisão na hora, né? Realmente a gente já deixa uma folga, né? Já deixa a estaca passando um pouco, porque não vai ter uma certeza. A estaca um pouco para dentro, né? Porque não vai ter uma certeza, né? Então a gente faz isso aqui mesmo, certo? Vamos cotar também a dimensão aqui, ok? Então aqui a gente tem 80 de altura. E vamos deixar detalhado a nossa estaca, certo? Então a gente vai pegar aqui, né, um retângulo novamente, certo? Puxamos daqui para baixo, certo? E detalhamos a estaca aqui, ponto 35 menos 1, certo? Podemos detalhar também aqui um círculo, né? Que não é, na verdade não é um círculo, mas tivemos ponto 1 aqui, só para detalhar que aqui é onde tem uma estaca, certo? Que a estaca, na verdade, ela vai continuar, não vai terminar aqui, certo? Mesma coisa, copio aqui e alinho com o centro aqui dessa estaca, tá? Então, alinho por aqui, certo? Então, aqui eu vou ter mais uma estaca, né? Só detalhando que tem mais uma estaca. Bom, tendo isso agora, a gente vai detalhar a armadura, certo? Então, puxo aqui, digamos, 2,5 metros e vamos detalhar a armadura. Bom, onde que fica a armadura? A armadura, deixando o comprimento de 5 centímetros, eu puxo uma linha de 0,05 aqui, certo? E mando ela até aqui. Então, 1,59, vou colocar 1,54, certo? E aqui eu posso detalhar aquela que está aqui, né? Na verdade, eu vou ter
se eu trabalhar com base 10, 3 barras de 10. Então, gera um offset de 0.05 aqui, certo? E um offset de 0.05 aqui, certo? Agora, eu espelho isso aqui, certo? Espelho daqui até o centro aqui, certo? Centro desse ponto aqui, beleza? E agora eu espelho esse aqui por esse ponto aqui, beleza? Então aqui está minhas 3 armaduras, certo? Eu vou ter uma armadura de borda também, né? Então essa armadura de borda, eu vou pegar digamos, offset aqui, offset de 0.05, tá? Só para deixar o comprimento de 5, beleza? E vamos pegar uma linha daqui, então daqui até aqui, ponto 0,5, certo? Então eu puxo uma linha daqui até aqui, certo? Eu posso também pegar do eixo da estaca, né? Não, se um pouco mais preciso até usar o eixo da estaca, certo? Então eu posso pegar do eixo da estaca, né? Não preciso ficar bem na borda, certo? Só que eu vou puxar lá de trás, então eu vou puxar daqui até aqui, certo? Offset 0.05, né? 0.05 aqui, puxo uma para cá e uma para cá, certo? Isso aqui eu posso pagar, certo? Então aqui vou só ajustar, né, para ficar as 3 do mesmo comprimento, né? Porque detalhar uma com 2 centímetros a menos que a outra, realmente não é uma coisa que a gente vai ter muita felicidade quando a gente encontrar o ferreiro no mercado depois, tá? Então é capaz de ele xingar até nossa mãe se a gente fizer isso aqui. Então, melhor a gente não fazer, né? Então, espelhamos aqui e espelhamos aqui, ok? Então essa é a nossa armadura básica, certo? A gente vai ter 3 barras, né, de 10 nos 3 sentidos, certo? A gente pode agora puxar um nome, né? Podemos pegar aqui esse aqui e colocar então N1, tá? Então N1, certo? Detalhar como sendo a barra N1, certo? N1 aqui. Aqui a gente vai puxar e vai detalhar que a N1 é a armadura central, tá? Puxando até uma cor, digamos, diferenciada, certo? E depois a gente vai detalhar também que temos a N2, né? N2, armadura de borda. Tá? Então, tem a armadura de borda, que é a nossa N2, que a gente vai detalhar separadamente, certo? Porque não vai ser a mesma armadura. Então, armadura central, armadura central, ok? Então, essa é a armadura central e temos também a armadura de borda, certo? Então, vamos fazer o quê? Bom, a gente sabe que a nossa armadura central tem um comprimento de 1.54 e são 3 barras de 10. Então, eu puxo uma linha, digamos, uma dobra 15 centímetros, né? Não é difícil para uma barra de 10 milímetros, 1.54 e aqui ponto 15, certo? Uma coisa que também muitas vezes compensa fazer, até porque a gente vai ter uma altura considerável, né? Vai facilitar ali, não vai ser um problema, é aproveitar, né? Então, a barra, se a gente for cortar ela, por exemplo, uma barra de 1.200 centímetros, se eu dividir ela em 7 pedaços, vai dar 1,71. Não é suficiente, né? Porque se eu subtrair 154 e dividir por 2, seria 2 dobras de 8. Então é uma dobra muito pequena. Então fazer o quê? Vamos dividir 1.200 por 6. 7 é muito pouco, vou dividir por 6. 200 menos 154 dividido por 2, faço uma dobra de 23. Certo? Uma dobra de 23, fica uma dobra fácil de fazer, fica uma dobra que dá uma ancoragem bem considerável, certo? Vai me facilitar na hora se eu precisar calcular um comprimento de ancoragem, né, principalmente aqui nessa ponta, não é algo tão essencial assim, mas a gente pode calcular também, certo? Até porque aqui a gente tem espaço para ancorar a barra, né? Mas de qualquer jeito a gente pode calcular. Então aqui a gente vai ter 23, certo? E do outro lado, a mesma coisa, a gente vai ter 23. Então, nossa N1 a gente calcula com 23 de dobra, certo? Vamos colocar como detalhamento dela. Então, vai ser N1, certo? Traço 3 vezes 3 porcentagem C de 10, com C igual a 200, certo? Então essa é a nossa armadura N1, ok? Temos também a armadura N2, nossa armadura de borda, certo? Enquanto a N1 tem 154, a de borda tem 175. Porém, a armadura de borda ela tende a transpassar mais, né? Ela tem um transpasse bem considerável para os dois lados, então a gente pode usar um detalhamento similar. Então, nossa armadura de borda, a única diferença que a gente tem é que como ela tem 175, a gente pode detalhar uma dobra de 13, certo? Então, uma dobra de 13, certo? De cada lado, ainda sobra 1,74. Meio centímetro não é, meio centímetro para cada lado também não é um detalhe, tá? Então, a nossa N2 também são 3 barras, certo? 3 vezes, né? 3 barras de 10 milímetros, com comprimento de 200, certo? A gente pode detalhar também no corte aqui, que a gente vai ter essas barras, né? Mas então a gente vai vir aqui, né? A gente tem 23, certo? A gente faz o quê? Bom, a gente faz ponto 28 aqui, ponto 28, desce aqui, e vai para o lado aqui, e ponto 28, offset 0.05, certo? Então aqui está a nossa armadura, a nossa malha, né? É preciso malha superior? Se estivermos trabalhando com uma carga que seja positiva para os dois lados, né? Não. A gente pode fazer até uma verificação aqui, né? A gente pode calcular aqui carga mínima. Então, reação mínima, né? Reação
mínima. A gente pode calcular também. Talvez aconteça de realmente ter uma carga negativa em uma das estacas. Aí vai precisar de armadura positiva, tá? Geralmente a gente utiliza a mesma armadura positiva que a negativa. Apesar que dá para otimizar, mas aí já é um cálculo bem complexo que complica na obra. Então não recomendo, certo? Então, reação mínima vai ser igual a... Primeiro a gente sabe a reação em B, a gente sabe que a gente vai calcular só a reação em B agora, tá? A reação B básica, né, com o momento vetor, a gente vai ter essa fórmula aqui como base, né? H11 vezes 2/3 aqui tudo mais, B5 dividido por H10, tá? Então vai ser igual ao mínimo agora, então igual ao mínimo, certo? Entre essa fórmula aqui, que vai me dar a reação, né, 12,88, tá? Então na verdade até colocar mais um parênteses aqui e fecho parênteses aqui, ou a segunda hipótese é 15 menos essa fórmula, tá? Por quê? Porque se essa fórmula aqui for um valor muito grande, vai dar um valor maior aqui, certo? Então essas são as duas hipóteses. Nesse caso, a minha reação mínima é 2,11, ou seja, eu tenho uma força, uma carga positiva dos dois lados. Eu não vou ter momento negativo, então eu não preciso armar para um momento negativo, certo? E vamos fazer uma pergunta aqui. Necessita armadura negativa? É uma pergunta que eu vou fazer. E se, abre parênteses, esse aqui for maior do que zero, a resposta é, então, ponto vírgula, a resposta é não, certo? For não aqui, então. Caso contrário, a resposta é sim, certo? Nesse caso, não precisa de armadura negativa, né? Se eu tivesse um momento fator, sei lá, de 5 toneladas da força-metro, ainda não precisaria. Se eu tivesse 6 toneladas da força-metro, agora precisaria, tá? Então, quando a gente tem uma força, um momento fator muito elevado, aí a gente pode realmente considerar. Caso contrário, não existe uma necessidade real de armar com armadura negativa, até porque a gente tem uma área concreta considerável, certo? Então não é uma necessidade de realmente armar com armadura negativa. Agora, a positiva sim, ela é necessária, beleza? As estacas a gente tem que detalhar, certo? Mas já fiz uma aula aí demonstrando como que se detalha cada estaca. A gente pode também gerar uma simbologia da estaca, né? Digamos que essa estaca aqui seja estaca de 35, uma maneira bem interessante, inclusive, que eu já usei para detalhar a estaca, ao invés de detalhar ela com os preenchimentos, você pode simplesmente colocar o nome dela dentro dela, tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Corta ela aqui, beleza? E coloca aqui dentro o 35. Por exemplo, posso detalhar aqui que é 35, né? Porque se uma pessoa olhar para uma estaca e ver 35, ele não vai ficar pensando, meu Deus do céu, qual será que é o diâmetro dessa estaca que está escrito 35, né? Porque fica óbvio que na estaca que está escrito 35 é uma armadura, uma estaca de 35, certo? Então eu posso detalhar a estaca também assim. Eu posso fazer os preenchimentos, mas nada me proíbe de mandar isso aqui na obra. Inclusive, alguém que nunca viu esse detalhamento, quando olha, está escrito tem uma estaca que está escrito 35, ele vai saber na hora qual que é o diâmetro dessa estaca, beleza? Então, esse seria o detalhamento de um bloco central e o bloco de 3 estacas, desculpe, e o dimensionamento também desse bloco de 3 estacas, beleza? Então, até a próxima.